volume de treinamento e hipertrofia. Como manipular essa variável juntamente com a frequência semanal? Eu sou o professor Rodrigo Baladan e eu vou abordar esse assunto para você que está aí do outro lado me assistindo. Antes de começar efetivamente a falar sobre esse assunto e apresentar evidência contundente, é um artigo de revisão, eu gostaria de falar para você que está aí do outro lado me assistindo que já está disponível a versão online do High Fit Day, um evento que foi realizado presencial, de forma presencial, no dia 16 de setembro desse ano, agora há pouco. Foi um evento que eu participei juntamente com o Pietro Manarino e o Belmiro de Sales. Nós fizemos lá um curso de reabilitação, hipertrofia e periodização. Se você perdeu, se você não pôde comparecer, se você é de outro estado do Rio de Janeiro e gostaria de adquirir esse curso e saber tudo o que aconteceu lá, esse evento ele foi gravado na íntegra, sem cortes, para você poder assistir a versão online. Então não perde tempo, ele está disponível lá no site da HiFit, entra lá, www.highfit.com.br, tá? HiFit Day, não perde essa oportunidade não. Muito bem, agora sim, volume de treinamento e hipertrofia. Como manipular essa variável juntamente com a frequência semanal? Eu trouxe aqui um artigo de revisão, tá? Um artigo publicado na Sports Medicine, saiu agora, um artigo do Figueiredo, do De Sales e do Trajano. Tá? Esse artigo saiu há pouquíssimo tempo, está fresquinho, é um artigo de revisão. E esse artigo aqui ele fala sobre o volume de treinamento como uma variável muito efetiva para o aumento da massa muscular da hipertrofia, que é o ponto em que eu me atentei maior nesse artigo. Eu tenho aí, posso dizer que eu sou um privilegiado, eu tenho um contato aí juntamente com o Belmiro, né? Eu sou aluno lá do laboratório de treinamento de força lá da UFRJ, ao qual, juntamente com o professor doutor Roberto Simão, o Belmiro de Sales, ele me orienta. E além de me orientar lá no laboratório, ele também me orienta em muitos outros aspectos e eu me sinto realmente um privilegiado de poder ter esse contato com o Belmiro, um dos maiores pesquisadores aí, sem dúvida nenhuma. Bom, e essa revisão, ele fez parte dessa revisão, ele participou juntamente aí com o Vandré Figueiredo e com o Gabriel Trajano. Mas antes de eu falar especificamente sobre essa revisão, eu preciso falar desse outro artigo aqui, ao lado direito, tá? Que foi publicado no ano passado, também na Sports Medicine, é um artigo também de revisão do Scott Dunkel e colaboradores. Esse artigo aqui, ele fala sobre a frequência do treinamento para hipertrofia, tá? Antes de eu falar exatamente desse artigo aqui de hoje, eu preciso fazer um resumo desse artigo aqui do Scott Dunkel sobre frequência. Por quê? Porque volume e frequência são inversamente proporcionais. E ao longo dessa apresentação, você que está aí me assistindo, você vai poder entender. Nessa revisão do Scott Dunkel e colaboradores, de forma resumida, passar aí para você para fazer uma síntese, o Scott Dunkel publicou essa revisão, na verdade, baseado em especulações, em achados que ele, na verdade, acredita, né, e sente, ele usa essas palavras na revisão, que nós sentimos, nós acreditamos que maiores frequências semanais e menores volumes diários de treinamento seriam mais interessantes para a hipertrofia do que maiores volumes diários e menores frequências semanais. Ocorre que, quanto mais treinado se é, mais volume se precisa por dia de treinamento. E quanto mais volume por dia de treinamento, consequentemente, menores serão as frequências. E essa revisão do Scott Dunkel, ela foi escrita não baseada em achados, em ensaios clínicos e experimentais. Ela foi, na verdade, escrita e desenvolvida por ele, por seus colaboradores, baseada em especulações. E o que ele especula, Scott Dunkel? Que exista aí um limiar de número de séries diários para se realizar, que existiria aí um platô, né, um limiar, um limite anabólico por dia de treinamento para um determinado grupo muscular. Só que isso não tem evidência, não tem suporte na literatura.
Então, essa revisão ela é pautada em crenças, no que ele, né, o Scott Dunkel e o grupo de colaboradores acreditam que seja melhor para a hipertrofia. Ao contrário, quando a gente vai agora falar dessa revisão aí do Figueiredo, do Dessalles, do Trajano, é uma revisão pautada em evidências e são exatamente sobre essas evidências que estão inseridas nessa revisão, inclusive até meta-análises estão incluídas, né, nessa revisão, onde eles citam algumas meta-análises, é sobre essas evidências, esses ensaios clínicos experimentais, que essa revisão é pautada quando fala sobre a efetividade do volume de treinamento diário e semanal para hipertrofia no treinamento de força. Então, olha só, com relação a essa evidência, aqui eles separam aí os pontos chaves, né, dizendo que tem sido recentemente ganhada a atenção, né, de que baixo volume, né, de treinamento poderia aí ser, por muitos indivíduos, treinadores e pesquisadores, ser aí uma estratégia interessante para promover aí um treinamento de relação time efficient, ou seja, a maior eficiência no menor tempo. Então, você realizar aí um baixo volume de treinamento por cada dia de treinamento, né? E aí melhorando aí essa relação time efficient, né? Eles separam também nesses pontos chaves de que a literatura ela tem realmente convincentemente mostrado de que o volume de treinamento tem um efeito de dose e resposta na hipertrofia muscular e na saúde. E que isso se isso é causado, se essa causa, né, essa dose, ela existe um teto, né, e que isso poderia ser afetado negativamente, isso é desconhecido na literatura. Tá? O aumento do volume do treinamento ele pode ser muito facilmente manipulado, modificado, é uma variável muito fácil de ser mexida, né, para gerar benefícios, adaptações dentro de um programa de treinamento. Então essas são as palavras-chave que eles escolheram, aí os autores dessa revisão. A gente vai discorrer agora aí sobre essa evidência. De praxe, eu costumo sempre recortar, sempre tirar o que os autores apresentam e eles escrevem, né, nas suas evidências. Quando eu venho aqui, através do meu canal, do meu site, HiFit, mostrar aí alguma evidência, traduzir e interpretar a fonte primária. Porque eu gosto sempre de deixar muito claro que nada do que o Rodrigo Baladã apresenta sai da cabeça dele. Então, eu apenas transmito evidências. Então, aqui nesse primeiro recorte aqui, seguindo aí os pontos chaves, os autores escrevem que a relação, né, invertida, a relação inversa entre dose de volume de treinamento e respostas fisiológicas tem sido especulada aí na literatura, de que exista aí uma relação invertida, ou seja, que muito volume de treinamento possa comprometer aí as respostas fisiológicas, mas isso é especulativo, tá? A maioria das evidências, né, avaliadas suportam uma clara relação de dose e resposta entre o volume de treinamento e respostas fisiológicas, tá? Para a hipertrofia e para a saúde. Isso tem evidência na literatura e eles falam sobre isso. Além disso, existe aí falta, né, eles novamente falam sobre isso, que existe uma falta de dados para suportar essa relação inversa, de que poderia aí acontecer uma relação inversa com relação ao volume e às respostas fisiológicas, tá? Com relação a isso, baseado nesses aspectos aí, o volume ele pode ser uma variável facilmente modificada, tá? E que a literatura ela mostra aí respostas como o volume sendo um fator muito importante que gera repercussões muito interessantes para a hipertrofia muscular e para a saúde, tá? Então essa revisão deles, né, é uma revisão realmente pautada em ensaios clínicos e em estudos experimentais, ou seja, eles escrevem essa revisão
baseados no que existe de informação na literatura. E aí, numa outra parte dessa revisão, eles falam aqui que as adaptações crônicas, né, as adaptações morfológicas, né, induzidas pelo treinamento de força, como a hipertrofia, elas estão fortemente associadas com as variáveis aplicadas, né, as variáveis de treinamento dentro desse programa, né, que podem ser incluídas aí, citadas como intensidade, intervalo de recuperação entre séries, velocidade, ordem dos exercícios, as escolhas, né, a escolha dos exercícios, com relação ao tipo de exercício que vai ser utilizado, a frequência semanal e o volume. No entanto, muitas vezes o volume é negligenciado, tá? E em muitos casos, treinadores, pesquisadores, eles acabam tendo por objetivo reduzir o volume de treinamento para tentar aí promover uma relação time efficient, tá? Isso vem acontecendo na literatura, é uma informação importante para passar para você que está aí me assistindo do outro lado. Então, olha só, com relação aí a essa questão do treinamento time efficient, é um fator muito importante que influencia aí a prescrição do treinamento. Por exemplo, pode ser explicado, né, pelo menos em parte, né, que ele tem sofrido aí uma atenção interessante, talvez baseado aí pelo HIIT, na parte do treinamento cardiorrespiratório, que o HIIT realmente tem aí mostrado uma relação time efficient muito interessante. E talvez essa relação de time efficient, né, do treinamento time efficient, do treinamento de musculação, treinamento contra resistência, treinamento de força, possa ser extrapolada, né, baseado no que o HIIT vem mostrando na literatura. No entanto, pesquisadores e treinadores, eles acreditam que exista essa relação invertida, né, entre o volume de treinamento e as respostas fisiológicas, tá? Em outras palavras, seria o quê? Que o treinamento de força, ele poderia ter aí um efeito de dose dependente até um determinado limiar ser alcançado. E que depois desse limiar, de passar esse platô aí, né, ocorreria, na verdade, decréscimo, diminuição dessas respostas fisiológicas se esse trabalho fosse continuado, se fosse evoluído isso, né? E isso é especulação. No entanto, muitos desses estudos têm mostrado que as adaptações para vários protocolos de treinamento de força, eles tendem a ser similares quando o volume total semanal ele é equalizado, ou seja, realizar maiores frequências, né, não demonstra na literatura ter maiores índices de hipertrofia do que menores frequências se esse volume semanal for equalizado. Exemplo, 12 séries semanais num único dia ou 6 séries 2 vezes na semana. Vão dar 12 séries semanais, não tem diferença de hipertrofia. A literatura não consegue ainda, de forma clara, mostrar essa melhora de que maiores frequências e menos volume por dia de treino, se o volume semanal for equalizado, seria mais interessante do que menos frequências e maiores volumes por dia de treinamento. Bom, grande aqui esse texto, mas é importante, então vou continuar aqui a apresentar. A dose-resposta entre o volume de exercício por número de séries e hipertrofia, ela tem sido claramente demonstrada em algumas meta-análises. Eu falei aqui que eles citam meta-análises extremamente bem produzidas. Em particular, uma recente meta-análise aí de número de séries semanais e hipertrofia demonstrou que o volume tem uma relação de dose-resposta para o aumento da massa muscular, para o crescimento muscular. No entanto, essa meta-análise encontrou aí que 10 séries semanais, por cada agrupamento muscular, parece ser necessária para a hipertrofia máxima. E que um platô ele não foi encontrado. Então, a hipótese de que talvez maiores volumes ainda assim poderiam promover maiores aumentos na massa muscular, ela pode ser mantida. Se existe uma relação de dose e resposta, ou seja, quanto mais melhor, quanto mais hipertrofia, e não foi encontrado ainda na literatura
que exista um platô, talvez fazer mais do que 10 séries por semana seja ainda mais interessante do que parar em 10 séries. Tudo bem? Ainda é desconhecido completamente na literatura, a gente não tem resposta para isso. Os mecanismos, né, que aumentam aí que promove aí a hipertrofia aumentando o volume de treinamento, né, o que faz, na verdade, gerar hipertrofia através do aumento do volume ainda não é completamente conhecido. No entanto, alguns estudos têm demonstrado aí que a taxa de síntese proteica e as vias sinalizadoras de síntese proteica, de anabolismo proteico intracelular, elas são responsivas ao aumento do volume de treinamento. Tá aqui, tem evidência. Eles citam aqui, ó, a evidência 53 e 55, ou seja, a hipertrofia, a taxa de síntese proteica, né, os processos de sinalização, lá, os processos de mecanotransdução, as vias sinalizadoras, a partir da AKT-mTOR, P70S6 quinase, P90RS quinase, elas são afetadas pelo volume de treinamento e a gente tem evidência na literatura sobre isso. Por exemplo, maiores volumes de treinamento promovem tanto magnitude quanto duração da taxa de síntese proteica durante a recuperação do exercício. E isso pode ser refletido aí, se isso é refletido para a regeneração, para a recuperação da quebra de proteína miofibrilar, ou se já é para aumento da massa muscular, né, para hipertrofia, ainda ele não pode ser completamente determinado. No entanto, está claro que o volume de treinamento ele afeta os processos de anabolismo proteico intracelular. Mais uma vez aqui frisando. Então isso é muito importante destacar, porque isso tem sido aí amplamente apresentado na literatura. Bom, se é benéfico, né, aí alcançar maiores volumes, né, de treinamento, adicionando mais séries por exercício num programa de treinamento, ou adicionar diferentes exercícios, né, para o mesmo grupamento muscular, ainda é desconhecido. O que seria melhor? Eu colocar mais séries para os mesmos exercícios ou eu acrescentar exercícios diferentes para o mesmo grupamento muscular e manter o número de séries? Então isso ainda é desconhecido, mas um estudo recente, onde eles citam aqui, utilizou, por exemplo, 10 séries dos mesmos exercícios, né, num programa de treinamento e não encontrou vantagens quando comparou com 5 séries em indivíduos treinados. Ou seja, o dobro do volume não mostrou diferença, não teve diferença significativa. Se isso é confirmado, então, na verdade, se isso realmente for confirmado, né, se isso é realmente dessa forma, isso pode indicar que altos volumes podem ser alcançados incorporando diferentes exercícios, né, do que realizar aí altos números de séries para os mesmos exercícios, né? Então, assim, seria mais efetivo, né, aumentar aí a quantidade de exercícios, porque aí você troca o ponto falho do exercício, né? Troca aí torque, alavanca, então você começa a mexer na biomecânica, começa aí incluir aspectos biomecânicos do que propriamente você fazer aí, por exemplo, poucos exercícios sem alterar aí alavancas, torques, né? E por aí vai. Então seria mais interessante realmente se isso aí for dessa forma, você acrescentar mais exercícios do que mais séries para manter, se você mantiver o volume. É possível que indivíduos altamente treinados necessitem de maiores volumes de treinamento para hipertrofia muscular do que indivíduos destreinados, né? Isso é clássico na literatura, isso mostra muito claramente, assim como para o ganho de força é necessário. Então, quanto mais treinado, maior o volume precisa ter. Então, assim, o indivíduo iniciante, ele pode realizar menores volumes por dia de treinamento e aí, consequentemente, ele pode realizar maiores frequências. Só que conforme você vai se condicionando e se tornando treinado, você precisa adicionar maiores volumes, seja com relação aos exercícios, seja com relação às séries e por aí vai. E quanto mais você acrescenta volume por dia de treinamento,
menores são as frequências porque a logística de montagem do treinamento, do programa de treinamento semanal, acaba se tornando inviável. Por isso que eu falei anteriormente lá que volume e frequência são inversamente proporcionais. Quanto mais volume você adiciona por dia de treino, menores frequências na semana você vai ter. E aí quando a gente chega nas conclusões, tem sido aí especulado que um alto volume ou uma dose do treinamento, ela pode causar aí um platô, né, uma resposta de platô, e que possa ainda por cima existir uma relação invertida, ou seja, que após esse platô, na verdade, possa aí ocorrer prejuízos, né, quando se faz aí um volume de séries muito alto por dia de treino. Isso é especulativo. Acredita-se nisso baseado não em evidências, baseado, né, no que o Scott Dunkel, principalmente na última revisão aí de 2016, ele cita que existiria um platô e que se você realizasse um número de séries maiores do que esse platô, do que esse limite, do que esse limiar anabólico, seriam séries desperdiçadas, séries além, né, que se chama aí wasted seats, né? Então seriam séries desnecessárias. Isso é hipótese, tá? No entanto, né, a avaliação dos dados na literatura não tem mostrado que exista esse limiar para hipertrofia, tá? Ou para a saúde também. Está aqui evidências, ó, a evidência 17, a evidência 64 e 65. E que se esse limiar existe, na verdade, no entanto, parece ser muito mais maleável do que o Scott Dunkel acredita, porque lá na especulação do Scott Dunkel, ele diz que é melhor fazer 3 séries 6 vezes na semana do que 2 vezes na semana 9 séries, ou seja, daria 18 séries semanais para os dois. Ele prefere, ele acredita, e o grupo dele, juntamente com ele que escreveram essa revisão, eles acreditam que 3 séries 6 vezes por semana, que vão dar 18 séries, seja melhor do que 2 vezes na semana, o mesmo grupamento muscular, 9 séries cada dia de treinamento. Isso é especulação. Eles acreditam nisso, a literatura não suporta essas afirmações. Tá? Completando aqui embaixo, um número maior de pesquisas precisa aí, na verdade, ser produzidas, né, para que realmente a gente consiga realmente saber se existe aí um platô, um limite superior, um limiar, se ocorre aí realmente um limiar de séries por dia de treinamento, porque até agora não tem como a gente afirmar que exista esse platô. Bom, treinadores, eles precisam ser informados aí, tá, que eles podem ter resultados ótimos, eles podem alcançar resultados ótimos com altos volumes, tá? E aí uma alternativa para promover um alto volume, gerenciando uma relação time efficient de treinamento, seria aí aumentar a densidade do treinamento, utilizando-se, por exemplo, de técnicas avançadas, que seriam os métodos e sistemas de treinamento. Você pode aumentar o volume ou a densidade do treinamento fazendo um drop set, um rest pause, um biset, entendeu? Um conjugado. E aí você aumenta o volume, aumenta a intensidade, aumenta a densidade, consegue ter um gerenciamento melhor do treinamento time efficient e você não perderia aí volume por dia de treinamento. Em conclusão, eles concluem aqui, né, que o volume de treinamento é um forte contribuidor para as adaptações musculoesqueléticas e existe relação de dose e resposta. Quanto maior o volume, maior a resposta para a hipertrofia. Tá? Quando equalizado, e aí mais uma vez eles falam isso, o volume parece ser aí o principal ou talvez um dos mais importantes fatores que afetam a hipertrofia muscular. Tá? Se a intensidade do treinamento ela for suficiente. Tá? Quando se aumenta o volume de treinamento, aumentando o volume de treinamento, parece ser muito mais fácil, parece que aumentar o volume de treinamento, e realmente isso acontece, aumentar o volume de treinamento, mexer na variável volume, é muito mais fácil mexer nessa variável do que mexer na frequência de treinamento, tá? Quando se deseja hipertrofia ou saúde. Tá?
tá? Quando esses são os objetivos principais. Então, manipular o volume, né, seria muito mais fácil do que manipular a variável, porque você precisa, a frequência, perdão, porque você precisa mexer no planejamento semanal inteiro. Bom, considerações sobre o assunto, eu fiz aqui questão de fazer um resumão para poder entender, né? Você que está aí do outro lado entender mais facilmente o resumo sobre o assunto. Volume e frequência semanal, eles têm uma relação inversamente proporcional. Já foi dito isso, quanto mais o indivíduo é treinado, ele precisa de mais volume por dia de treinamento e, consequentemente, pela logística, pela dificuldade de logística, a frequência semanal dele vai cair. Reduzir volume e aumentar a frequência não é mais eficaz para a hipertrofia se o volume total semanal estiver equalizado, tá? Ainda não existe platô na literatura claro sobre volume diário ou semanal de treinamento e existe uma relação de dose e resposta. O Schoenfeld lançou uma última meta-análise aí sobre dose e resposta para hipertrofia, onde ele fez duas análises, né, sobre o effect size, e aí ele teve lá duas classificações. Uma que era comparando aí até 9 séries e menos de 9 séries, e outra trabalhou aí com relação até 10 séries. Mas ele também especula que se fizesse 12 séries, não teria problema em volume semanal total com essa quantidade de séries. Aumentar a frequência semanal pode ser uma boa estratégia para hipertrofia, porém, aumentar o volume também pode ser uma estratégia muito interessante para hipertrofia. Tá? Lembrando que manipular o volume de treinamento é muito mais fácil do que manipular a frequência semanal. Queria agradecer você aí que me assistiu mais uma vez. Tá aí o meu site highfit.com.br. Você pode acessar lá todos os cursos disponíveis pela HighFit. No curso lá Segredos da Hipertrofia e no HighFit Day eu falo sobre essa variável de treinamento, volume e frequência e muitas outras. Vale a pena você conferir o conteúdo programático no site. Mais uma vez aí os meus contatos, minhas redes sociais, canal no YouTube. Se você ainda não deu um joinha nesse vídeo, dá aí um curtir, segue aí o canal, me segue lá no Instagram e no Facebook. Tá aí o contato também do WhatsApp para você poder fazer parte aí da lista de transmissão. Aos amigos tudo, aos inimigos a leitura. Não sou polêmico, sou autêntico. Um forte abraço e até o próximo vídeo.